Olá, bem-vindos à Oficina de Casa. Sou Marcelo Aguilera e vou explicar para vocês hoje como pintar uma parede. Um assunto simples, mas tem as suas peculiaridades. E para incrementar um pouco aqui o nosso assunto, eu vou explicar para vocês como pintar a parede com duas cores diferentes. Então aqui eu tenho o protótipo de uma parede em que foi preparado, é um protótipo feito com 2 blocos. Eu fiz a preparação da parede, que vocês podem ver num outro vídeo. E aqui é como se fosse o pé de uma parede. Eu tenho um rodapé e um pedaço de parede. Então eu vou explicar para vocês qual é a preparação para fazer essa pintura e mostrar o passo a passo. Então tá aqui, peguei um pedaço de fita e vou colocar em cima do rodapé, na espessura dele, para proteger e não ficar aquela tira pintada em cima do rodapé. Você vai precisar definir o que você vai pintar na parede, se vão ser faixas verticais, se vão ser faixas horizontais, se vai ser, por exemplo, um barrado. Então, para fazer isso, você vai precisar de uma trena, aqui no caso eu vou usar uma régua. Então você faz a marcação das medidas e depois utiliza uma régua comprida, um sarrafo bem alinhado, alguma coisa que propicie você fazer os riscos certos. Essa marcação ela é muito importante, porque se você marcar errado, quando você olhar o resultado da pintura, você vai ver linhas tortas. Então é imprescindível que ela esteja perfeita, alinhada, se forem faixas verticais, que as linhas estejam perfeitamente verticais no prumo, né? E se forem faixas horizontais, que elas estejam no nível. Então preste bastante atenção nessa ação, que ela é muito importante. Então aqui eu vou marcar uma linha. Com lápis comum. Não precisa apertar muito, é só para você ter a referência, porque agora eu vou colocar uma fita. Então tá aqui, você prende a fita no início do seu risco, bem paralelo ao risco. Estica a fita, logicamente se for uma faixa no pé direito, da altura total do seu pé direito, você estica a fita e puxa a fita até posicionar alinhando com o risco que você fez. Porque se você vier colando pedacinho por pedacinho, vai ficar uma coisa toda torta. Então, prende em cima, estica e aí procura posicionar à medida que você vai encostando a fita na parede. Então aqui, como é uma situação pequena, tá aqui, eu vou fazer uma ação pequena, tá vendo? Eu estou puxando aqui embaixo e posicionando a fita. Então isso vai fazer com que ela fique esticada, alinhada e não toda torta. Então tá aqui, a fita está colocada e pode começar a pintura. Para iniciar a pintura é importante que se faça de início, a princípio, todos os recortes. O que são os recortes? São a parte próxima a rodapé, próxima à janela, próxima à guarnição, que você faz com um pincel. Porque se você vier para o rolo não vai chegar até o fim. Vai ficar uma falha. Então você usa o pincel e recorta todos os detalhes. Então você vem aqui e terminei a situação com o pincel. Agora eu vou entrar com o rolo. Logicamente eu estou usando um rolo pequeno, porque a parede é pequena. Se fosse usar um rolo grande aqui, ia ficar meio esquisito. Então, um rolo pequeno. Esse rolo que eu estou usando é um rolo com um pelo baixo
e que se chama anti-respingo. Então ele evita que respingue muito à medida que você vai rolando. E aqui você rola. Bom, aqui agora já secou a primeira demão, eu já aproveitei e dei uma segunda demão. E eu vou agora tirar a fita, colocar a fita em cima desta pintura que está pronta e pintar o outro lado. É importante que quando vocês forem remover essa fita, removam com cuidado, não chega e puxa de uma vez, que pode arrancar algum pedaço de uma lasca de tinta. Então vai com calma, vai com cuidado, para não estragar o que já está pronto. Então tá aqui, vou puxar, ó. Tá aí. Então uma parte da pintura está pronta. Agora, o mesmo processo. Eu vou esticar a fita, colocar ela alinhando pelo lado de cá para poder pintar esse lado. Como eu falei, estica ela embaixo ou na outra ponta e só passa a mão de leve. Só para uma tinta não invadir a outra. Mas não aperta, não aperta. Então tá aqui. E agora eu passo para outra cor. No caso aqui eu vou usar um verde mais claro. Então tá aqui. Vou repetir o mesmo processo, vou recortar primeiro os detalhes. E a pintura está pronta. Agora eu vou remover as fitas, a fita do rodapé, essa fita, e você vai ver a pintura finalizada com as duas cores. Quando for remover, remova com cuidado, para não arrancar alguma lasca de tinta, mas é importante que deixe secar bastante. Tá aí a parede pronta com as duas cores, recortada no rodapé direitinho. Uma dica: se quando você puxar a fita acontecer de ter uma falha, ao invés de você passar a fita em tudo de novo, pintar a faixa inteira novamente, vai na loja de tinta, compra um pincel bem fininho, mas bem fininho mesmo. Pega um pedacinho de madeira, uma fita crepe, enrola a fita na ponta da madeira, só para fazer um pouco de volume. Molha o pincel na cor que você precisa retocar. Pega essa madeira, encosta onde tem a fita na parede, e ela vai servir de apoio para você vir e recortar o retoque que você precisa retocar. Isso aqui é uma técnica de pintura de quadro, que eu estou trazendo para a parede. E logicamente você precisa ter uma mão firme. Então isso aqui nada mais é do que um apoio para sua mão, e a mão não vai ficar solta, livre. E aí você consegue fazer o retoque. Um grande abraço e até o próximo vídeo.